Professora Patrícia, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Marcelo Lopes e o tema do meu grupo é condomínio e locações de imóveis através de aplicativo. Antes de entrar no tema principal desse trabalho, eu queria deixar registrado o meu agradecimento aos restantes, dos componentes do grupo, que apesar aí dos problemas particulares e da timidez e do nervosismo, conseguiram aí com maestria trazer um excelente conteúdo aí pro trabalho da gente, e a instituição com certeza na peneira desse garimpo vai sair grandes preciosidades aí no mundo jurídico, pode apostar. Então, sem mais delongas, vamos para o tema do trabalho. Com a evolução das mídias digitais, surgiu a necessidade para favorecer das pessoas, tanto da facilidade quanto do comodismo, das pessoas criarem novas plataformas para alocação de apartamentos e imóveis em geral. A situação é que esse tipo de locação tanto pode ser a longo prazo, residencial, comercial, ou a curto prazo, que é o caso em tela. E é impossível, a gente falar desse tipo de plataforma sem citar talvez a mais famosa delas, que é o Airbnb, onde o proprietário ele pode ou locar o imóvel todo ou simplesmente locar um quarto de um apartamento ou da casa e inclusive com ele dentro. Aonde é o conflito? Porque a locação ela tem uma legislação própria, que é a lei de locações, E o que se diverge dessa lei é interpretado pelo Código Civil. E aonde isso entra? Porque na lei de locações não é estipulado um prazo mínimo para locação. Porém, é estipulado um prazo máximo para essa locação por temporada, que é de 90 dias. E por não falar de um prazo mínimo, essa plataforma resolveu explorar economicamente como um intermediador entre o proprietário e o locatário, que é o destinador final. E com isso tudo surgiram várias divergências dentro da matéria que a gente está estudando, que é o direito de vizinhança, onde entra a parte do condomínio em si, que é um coletivo, Até que ponto pode ceifar o direito de propriedade? Porque o proprietário, como bem visto no direito de propriedade, ele pode usar, fruir e dispor do bem. E, por outro lado, tem a destinação do condomínio, que gera um certo desconforto para o coletivo. Essa é a principal alegação, em termos de segurança, em termos de salubridade dos outros moradores. E como não temos uma legislação específica para dispor, para resolver essa situação, como se comporta a nossa legislação quando há essa novidade? Então, será que o artigo 1335
que fala do direito do condômino prevalece, que também cita no seu inciso primeiro o direito de usar e dispor, né, fruir do imóvel que lhe pertence. Ou prevalece o artigo seguinte, o 336, no inciso 4º, onde é o dever do condômino preservar a segurança e a salubridade dos outros condôminos. Onde entra a convenção condominial? Ela tem peso de lei? Será? Ou aonde entra o que entendem os doutrinadores dessa matéria? Já tem alguma coisa? E a jurisprudência? Qual é o entendimento da jurisprudência nesse tema? Essa e outras questões, meus colegas, os doutos aí, vão trazer para a gente esse entendimento. E espero que a gente corresponda às suas expectativas. Um abraço e até logo. Boa noite, pessoal. O meu nome é Eda Carvalho e eu vou falar um pouco sobre a Lei 8.245, sobre a Lei da Locação. Nos artigos 48 a 45, trata-se da locação para a temporada. E diz assim, que destinada à residência temporária do locatário, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não imobiliado o imóvel. Então, essa lei, o que fala que ela é uma lei por temporada é o prazo de contratação, que ela não pode ultrapassar 90 dias. Agora, existe um amparo jurídico quanto à vigência do contrato de locação, caso o locatário não devolva o imóvel espontaneamente. Então, cabe a ação de despojo por denúncia vazia e motivada. E de acordo com o artigo 59 do parágrafo 1º, inciso 3 dessa mesma lei, é admissível liminar para desocupação em 15 dias, independente da parte contrária. Aqui, observa-se que a lei facilita a vida do locador para retomada do imóvel na locação para a temporada. O que diferencia nas locações residenciais, que admite denúncia após o término do contrato de locação, e apenas se a sua vigência for ajustada por prazo igual ou superior a 30 meses. Agora, se o prazo ajustado for inferior a 30 meses, a denúncia imotivada só é cabível depois de 5 anos de vigência da locação. Então, essa situação trata de um desestímulo, né, da lei para locações residenciais de prazo curto, o que diferencia entre a locação para fins residenciais e a locação para fins de temporada. Então, são os prazos que diferenciam a locação residencial para locação de temporada. E é sobre isso que a gente está vendo, sobre a locação dos aplicativos Airbnb, BNB, né, que enquadra bem nessa lei de locação por temporada. Meu nome é Lucimera Soares, meu tema é sobre a lei da hospedagem. Em 2008, foi criada a lei de número 11.771, para unificar as regras que classificam essa atividade econômica, no qual é muito importante para o nosso país. Nessa lei, podemos encontrar vários dispositivos que tratam de políticas públicas
voltada para o planejamento, o desenvolvimento e o estímulo que o poder público deve fornecer ao setor. Podemos encontrar também as obrigações com o poder público, no qual a Lei do Turismo determina que todos os meios de hospedagem devem ter o cadastro no Ministério do Turismo e que possui validade de 2 anos. Caso haja ausência do cadastro, o hotel, pousadas ou etc. sofrerá sanções como multas ou interdições. O hotel terá a obrigação de enviar informações para o Ministério do Turismo, no qual esse procedimento se dá por meio de uma ficha nacional de registro de hóspedes ou do boletim de ocupação hoteleira. Esse controle serve para que o governo possa mapear as taxas de ocupação de cada região e assim observando o perfil do turista. Temos também as obrigações com os consumidores. Bom, sabemos que a relação entre o hotel e o hóspede é considerada uma relação de consumo, por isso aplicam-se todas as regras do Código de Defesa do Consumidor. Exemplo, o hotel será responsabilizado por quaisquer roubos ou furtos que ocorram no local. Já os prejuízos causados ao hotel, o hóspede será responsabilizado. Porém, o hóspede que causar prejuízos a outro, o mesmo não será responsabilizado. Sendo assim, o prejuízo recai para o hotel, conforme o artigo 932, inciso 4º do Código Civil. Em relação ao cancelamento da reserva, o Código do Consumidor permite ao hóspede o cancelamento sem taxa no prazo de 7 dias, desde que a reserva tenha sido feita por e-mail, telefone ou site. Entretanto, o Decreto 7.381 de 2010, artigo 20 da Defesa do Consumidor, permite aos hotéis ou qualquer outro meio de hospedagem a cobrança de multa por cancelamento ou reserva, desde que o hóspede tenha ciência desta informação antes de fazer a reserva. Direito à acessibilidade. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, artigo 45, os hotéis, pousadas ou similares devem reservar 10% de seus quartos para pessoas com essas características, devendo ter pelo menos uma unidade adaptada às exigências. E, por fim, o reembolso do hóspede em caso de descumprimento do contrato pelo hotel. Será o valor pago pela reserva ou pela estadia. Em casos que o hóspede não comparece nem faz o cancelamento prévio, causando prejuízos ao hotel, será aplicada uma multa, geralmente no valor de uma diária. Obrigada. Olá, meu nome é Vanessa e eu vou abordar um pouco sobre como a Convenção de Condomínio e os condomínios tratam a locação de curta temporada. As convenções de condomínio não proíbem a locação dos imóveis. Já a hospedagem não é permitida em prédios residenciais, pois ocorre um desvio de finalidade. Muitos empreendimentos foram construídos em áreas extremamente residenciais. Dessa forma, uma grande questão pautada é a segurança do condomínio. Muitos condomínios alegam que, se já sofrem invasões com o condomínio todo fechado, imagina dando a chave para pessoas desconhecidas. Ninguém quer ver o próprio condomínio se transformando num hotel, onde cada dia se encontra com pessoas diferentes no elevador e que não façam parte daquela comunidade. É o entendimento das plataformas que ofertam esse tipo de serviço o seguinte posicionamento: o direito de propriedade é constitucional e regulamentado pela legislação civil e condominial. Não há qualquer fundamento legal para se restringir o aluguel por temporada. Na imensa maioria dos casos, as tratativas desse tipo de locação transcorrem de maneira pacífica por meio da plataforma e de maneira a não prejudicar o direito dos proprietários dos imóveis. Sempre é incentivado o diálogo entre os anfitriões e os seus condomínios. As plataformas também
dizem que incidentes negativos são extremamente raros. Mesmo havendo decisões judiciais para os dois lados, é recomendado que o condomínio faça uma assembleia para deliberar sobre o tema. É importante discutir alguns pontos-chave. Restrições de prazos. Qual o período mínimo de estadia e frequência máxima de locação para terceiros? Seguir as regras. O regulamento interno e a convenção do condomínio não importa se está pagando para um dia ou para um ano. Sobre a entrega das chaves. Os funcionários do condomínio não devem ficar responsáveis por isso, seja quem está alugando ou para os moradores. Entrada e saída. Pode ser estipulado um horário de entrada e saída dessas pessoas, que normalmente fica entre 6 da manhã e 22 horas. O funcionamento do condomínio. O condomínio não deve ficar responsável por checar as unidades depois da saída e entrada de quem pagou. Uso das áreas comuns. Alguns condomínios vêm tentando ao máximo restringir o uso das áreas comuns para esses hóspedes de curta duração. Dessa forma, o fundamental é que haja essa discussão em assembleia para que, pelo menos na sua comunidade, haja regras claras e todos estejam cientes dos seus direitos. Meu nome é Reginaldo Fraga e eu vou abordar aqui o tema da multipropriedade, tá bom? Sendo assim, tenho a dizer que a multipropriedade permite o compartilhamento de imóveis com uso em tempo proporcional ao investimento. A multipropriedade teve origem na década de 60, quando iniciativas semelhantes surgiram nos Estados Unidos e na Europa. Atualmente os conceitos têm se renovado devido à onda de economia compartilhada. Essa nova onda está levando iniciativas essas iniciativas a partir de aplicativos como o Uber e o Airbnb a fazer estrondoso sucesso em todo o mundo. A economia compartilhada torna dispensável a posse de um carro ou de uma residência, por exemplo. Sendo assim, ela proporciona um melhor aproveitamento dos recursos físicos e financeiros. Para os indivíduos ou empresas, essa iniciativa proporciona um acesso a bens de alto valor que seriam intangíveis de forma individual. Em paralelo, a multipropriedade proporciona mais liquidez, pois não imobiliza tanto capital em um só imóvel. Para as pessoas ou empresas que optem por obter um bem em caráter de multipropriedade, vou elencar aqui alguns benefícios, sendo eles: divisão proporcional de custos e despesas, mais liquidez financeira, otimização da utilidade do bem e da sua função social, acesso a bens de valor elevado, desembolso proporcional ao tempo de utilização do bem em questão, direito de usufruir do bem em períodos determinados, possibilidade de remunerar o tempo em que o imóvel não é usufruído, geração de riquezas para outros investimentos, direito à propriedade e à segurança jurídica. Existe uma corrente de advogados que diz que a lei da locação via aplicativo ela é regulada pela Lei 11.771 de 2008, que trata das hospedagens para turismo, também chamada de exploração da unidade na modalidade de hospedagem. Alguns empecilhos que possam vir a ocorrer nessa modalidade seriam, como diz a Comissão de Direito Condominial da OAB. Ela diz que o aplicativo não deve ser praticado em condomínio residencial, tendo em vista que o condomínio não comporta essa modalidade de hospedagem. Mas que se no entanto o condomínio desejar utilizar dessa plataforma, ele tem que mudar a convenção, fazer uma convenção e então fará cumprir uma série de requisitos para ser considerado um ambiente de hospedagem e criar regras de uso das áreas incomuns para atender às necessidades de regularização do Decreto 7.381 de 2010.
Esse decreto, ele regulamenta a Lei 11.771 de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo. Sendo assim, essa corrente de advogados, ela defende que não bastam nem fazer apenas a previsão na convenção e adaptar-se às regras, mas sim mudar a destinação do uso do edifício, o que exige uma unanimidade dos condôminos, de acordo com o artigo 1351 do Código Civil. Neste caso, o condomínio deixaria de ser residencial e passaria a ser múltiplo. Ok? Obrigado. Olá, bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o proprietário investidor do Airbnb. No caso, existem dois tipos de investidores, que são o investidor passivo e o investidor ativo. O investidor passivo, ele quer mais clareza sobre as chances de lucro. É aquele que o mercado oferece, está mais acessível ao mercado. Ele é aquele que não olha a bolsa de valores todos os dias, ele não acompanha o mercado todos os dias. Ele vai receber o que o mercado oferece. E geralmente eles são chamados de beta, os investidores. É aquelas rendas fixas. Ele sempre vai querer nivelar a margem de lucro. É considerado o mercado natural. E já o investidor ativo ele é o quê? Ele é considerado como alfa, o nome mesmo se diz por si. Ele sempre pensa muito alto, ele acompanha bolsas de valores, ele acompanha mercado, ele está sempre em busca de melhorar, de inovar, ele sempre vai apostar muito alto no investimento. E ele vai arrumar estratégias de investimento, e não é todo mundo que adota esse tipo de investimento, porque ele arrisca muito e também pode perder muito. O investidor passivo, o investidor, o beta, né, considerado como beta, ele gosta de nivelar os lucros, gosta de estar pisando no chão, ele não é aquele que vai arriscar muito, ele sempre vai pensar a longo prazo. O investidor ativo já é o contrário, ele arrisca muito e pode ganhar muito e pode perder muito também, é muito rápido tudo. E para esse tipo de negócio, que é AMBBN, eu não sei como que diz correto, o investidor ativo é ideal, porque ele tem que estar sempre acompanhando, ele compra imóveis para isso, para colocar ali como aluguel temporário, e para a pessoa e os hóspedes sempre querem voltar naquele imóvel, porque a pessoa, geralmente compra já sabendo para que vai ser utilizado, uma região certa. Os hóspedes, geralmente, eles querem um lugar tranquilo, uma região agradável, onde tem supermercados, onde tenha academia, um lugar que ele possa sair de madrugada e voltar e vai saber que os seus pertences estão no local, e onde a redondeza é segura. E o investidor ativo, ele sempre vai procurar isso, ele vai procurar um lugar que possa atender melhor os seus hóspedes, para sempre estar alugando. Geralmente eles fazem isso muito em São Paulo, que são lugares onde tem reuniões poderosas, enfim. Então eles vão estar sempre pensando nisso e, lógico, investindo, sempre procurando o melhor para o hóspede. Para quê? Para aquele imóvel estar sempre alugado, nunca estar parado. Então eles vão ter um investimento muito alto, eles vão fazer um investimento muito alto. Para quê? Para aquilo trazer um retorno benéfico, um retorno de sempre estar alugado, e ele vai estar sempre acompanhando o imóvel, onde vai ter um imóvel que tem tudo, que o hóspede vai chegar, vai ter todos os tipos de mantimentos que ele vai precisar, entendeu? Então, o investidor ativo, ele é totalmente voltado a isso, a melhorar, a pesquisar e buscar algo melhor para os seus hóspedes. Tema: condomínio destinado à locação de curta temporada. De acordo com especialistas na área do direito imobiliário, se a regra de proibição da locação de curta temporada nascer com o condomínio, não há violação alguma ao direito de propriedade, pois, ao ingressar no empreendimento, o condomínio estará automaticamente concordando com as regras nele existentes. O assunto é novo e a lei não é clara.
O que configura hospedagem versus locação parece ser hoje a grande pergunta a ser respondida. Isso porque, se for considerada atividade de hospedagem, a mesma não pode ser exercida em condomínios residenciais. Mas, se o legislador entender que a prática é caracterizada como locação, a mesma poderá ser permitida em condomínios. A locação por temporada e hospedagem são conceitos diferentes. A locação por temporada é aquela destinada à residência temporária do locatário e contratada por prazo não superior a 90 dias, regida pela Lei Federal 8.245 de 1991, ao passo que a hospedagem é uma edificação que exerce o comércio da recepção de alojamento de turistas e viajantes em geral, que está regulamentada pela Lei Federal 11.771 de 2008. No meio jurídico, o que a maioria entende é que se o serviço ofertado não se encaixar em locação por temporada, deve ser caracterizado como hospedagem, uma vez que a própria lei de locação não estipula um prazo mínimo para diferenciar-se de hospedagem, tornando-se uma tarefa quase impossível a proibição desse tipo de situação no condomínio. Um ponto de entrave nessa relação é a questão da segurança, que coloca o condomínio em posição de vulnerabilidade pelo acesso livre de entrada e saída de pessoas desconhecidas no condomínio. Outro ponto é que, por se tratar de uma atividade comercial à locação temporária, se cogita o desvio de finalidade do condomínio. Isso porque há também a questão do zoneamento do condomínio. Muitos empreendimentos foram construídos em áreas estritamente residenciais, o que vetaria o uso comercial dessas áreas. Para funcionar como um apart-hotel ou como um condo-hotel, seria necessário um alvará específico para o condomínio. Mas, na visão das plataformas como o Airbnb, que oferecem esse tipo de serviço, e no entendimento de advogados, não é bem assim. O direito de propriedade é constitucional e regulamentado pela legislação civil e condominal. Não há qualquer fundamentação legal para se restringir a locação por temporada. No que diz respeito ao assunto, ainda não há um caminho certo a ser seguido. Entenda um pouco mais sobre o posicionamento doutrinário com o Dr. Euler. Olá, meu nome é Euler. Eu vou falar a doutrina a favor e contra o uso do aplicativo Airbnb. Olha, a teoria majoritária, a doutrina majoritária entende que a teoria do contrato de convenção de condomínio não deve prevalecer, uma vez que ela favorece simplesmente aquelas partes que participaram do processo da convenção. O a favor, a doutrina entende que o turismo procura esses alojamentos particulares devido à oferta de preço, a rotina habitual, tem costume, né? O acesso a serviços específicos pelo hospedeiro, características socioculturais típicas da comunidade local e o fluxo de dinheiro que acontece na localidade. Eu vou falar a parte contrária. A parte contrária, ela fala a respeito do imóvel, né, ser utilizado aí como o imóvel residencial ser utilizado como comércio. A Lei 8.245/91, que é a lei do inquilinato e a lei de locação, ela fala em seu artigo 48 que o imóvel locado por temporada, ele tem o prazo máximo de 90 dias. A omissão da lei é a respeito do prazo mínimo, que ela não estipula. E nem fala a respeito se o condomínio, o imóvel residencial poderia ser utilizado com esse benefício, né? É o imóvel residencial, que ela não especificou o imóvel. Então, isso trouxe uma discussão em diversos países. Esse aplicativo, quando surgiu, ele surgiu em meados que a pessoa, os sócios, não preocuparam aí com contratação de novos executivos, se esse aplicativo poderia ser hackeado até por os próprios funcionários, as legislações municipais.
E isso trouxe uma série de consequências. Prejuízo causado para os locadores, problema na segurança devido à transição aí de vários hóspedes no local de atuação do imóvel. E com isso há a necessidade de uma legislação mais atuante, mais recente para regulamentar esse aplicativo. Esse aplicativo ele passou da esfera do direito civil, atinge até o direito tributário. Devido a à falta unânime de regulamentação sobre o tema, e uma jurisprudência, uma atuação da lei mais atuante, eu vou passar para o meu colega Rafael, que vai falar a respeito do assunto. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Estamos começando mais uma sessão extraordinária da jurisprudência brasileira a respeito da plataforma digital Airbnb. Esta plataforma digital, onde tem o seu funcionamento voltado à locação de imóveis ao redor de todo o mundo. Nesta sessão extraordinária, irei trazer duas correntes do STJ a respeito do funcionamento desta plataforma. Irei trazer uma corrente desfavorável ao funcionamento desta plataforma digital e a outra corrente favorável ao funcionamento desta plataforma digital. Sendo assim, irei começar pela corrente desfavorável, onde a quarta turma do STJ, juntamente com o voto do ministro Raul Araújo, que trouxe o seu seguinte entendimento: esse tipo de locação caracteriza atividade comercial. Conforme o voto do ministro, esse tipo de funcionamento digital causa perturbação à rotina no espaço residencial e também traz a insegurança nos demais condôminos. Essa corrente caracteriza o não funcionamento, pois existe uma atividade comercial, um evento contrário à determinação das regras do condômino. Sendo assim, isso trará o fim deste funcionamento, desta unidade. Pois bem, a quarta turma do STJ entende que isso ultrapassa as regras existentes dos condôminos. Agora irei trazer a corrente favorável ao funcionamento desta plataforma digital, onde o ministro Felipe Salmão, que trouxe o seu fundamento, que trouxe o seu entendimento, junto com o STJ do Estado de São Paulo, ele argumentou da seguinte forma, que há a possibilidade de invocação de diversos institutos do ordenamento jurídico brasileiro. Essa matéria específica está no Código Civil, que determina a propriedade que possui faculdade de gozar, usar e dispor do seu bem. Neste caso, o imóvel para locação traz recurso aos proprietários. Neste caso, com embasamento no artigo do Código Civil 1228, juntamente com os princípios constitucionais previstos no artigo 5º, inciso 22 da Constituição, traz o devido funcionamento desta plataforma. E assim encerro a sessão jurisprudencial. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todas. Como apresentação de uma breve conclusão,
do trabalho da terceira etapa do curso de Direito com a professora Patrícia Rocha, o grupo ficou responsável por discutir condomínio e locação de apartamentos por aplicativos, a exemplo Airbnb. O grupo foi composto de alunos, sendo Eda, Gleison Ramos, Euler, Reginaldo, Gleice, Camila Menezes, Creiton Leles, Vanessa Gonçalves, Rafael Cardoso, Marcelo Lopes e Otan Fernandes, este que fala. Todos os participantes produziram vídeos na tentativa de explicar bem o conteúdo e locação, condomínio e locação, a exemplo Airbnb, utilizando-se de conteúdos oferecidos em aulas pela professora Patrícia Rocha, estudando precedentes jurisdicionais e mesmo utilizando da criatividade para postá-los. O presente conceito é bom ser olhado sob a apreciação da ordem econômica interna e internacional e as relações de comércio, abordando os organismos que cuidam da integração econômica vigente no país, considerando que vivemos hoje a era da globalização em todas as áreas da atividade humana. No Brasil, desde 1921, foram editadas leis sobre locação de imóveis que tinham como maior objetivo a proteção do investidor locador quanto a do cidadão locatário, mas a legislação pendeu para o locatário contratante. Ampliou também para alcançar as novas relações locatícias, além das residenciais, com as regras próprias específicas, locação temporária, imóveis para hospitais, unidades sanitárias, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino, autorizados e fiscalizados pelo poder público, bens para entidades religiosas, para lojistas e empreendedores de shopping centers, permanecendo as livres condições dos pactos e as formas contratadas. Essas locações são amparadas pela Lei 8.245, de 18/10/1991, desde que são excepcionais a teor do seu artigo 1º, parágrafo único, alíneas 1 a 4, e b. situações que se submetem ao Código Civil e às leis especiais. Mas, recentemente, surgiu a Lei 8.245, artigo 48, para locação de temporada. A prestação evoluiu para o atendimento de segmentos de mercados, comercialização do que se pode ser denominado experiências de mercado. A repercussão social ficou evidenciada em 2018 com as plataformas Airbnb. No Brasil ocorreram agendamento, contratação por meio eletrônico. As consequências imediatas da responsabilidade, no entretanto, devem recair sobre o intermediário da contratação. O consumidor busca na Airbnb a prestação do serviço e a sua garantia. Para aluguéis nos condomínios residenciais, deve ser observado o contido no artigo 1355 do Código Civil Brasileiro e o artigo 1336, inciso 4º, é uma questão sensível quanto ao sossego, à salubridade e segurança dos possuidores, pois possui uma maneira prejudicial. Existem correntes doutrinárias ao funcionamento e não funcionamento do aplicativo tipo Airbnb.
correntes estas já adotadas pelo Supremo Tribunal de Justiça. A lei da temporada 8.245, a lei de locação no que tange ao lazer, prazo não pode ser superior a 90 dias. O artigo 59 da mesma lei facilita a vida do locador. Assim, a locação de temporada difere da locação residencial. A multipropriedade também é outro assunto abordado, que permite o uso em conjunto. O interessante disso é que dá acesso a bens de alto valor e o investidor não mobiliza capital alto para o imóvel. Tem uma excelente divisão de custos e outras garantias que advindas disso. Agora, se for condomínio, ele terá que se adaptar mudando a destinação do condomínio. Isso envolve unanimidade de votação, de maioria, etc. Condomínio para curta temporada de hospedagens, cada um vai ter as leis específicas para cada atividade, devendo ser observado essas leis para o fiel cumprimento. Existem teorias contra e a favor da Airbnb. Uma contra é combater o exercício do comércio, os problemas de segurança que podem trazer ao local. Em geral, existe uma deficiência da legislação brasileira que ainda não se adaptou a esse modelo de locação via sistema eletrônico, por uma série de razões. Advogados entendem de um jeito, outra corrente de advogados entende de outra, juízes entendem de uma forma, outras correntes entendem de outra forma. Só sei que há necessidade de aprimorar a legislação brasileira e também a internacional, que ainda não chegou-se num consenso do bom funcionamento entre os usuários, proprietários e as pessoas em geral. Principalmente os condomínios, que é uma questão muito difícil, que envolve pessoas que moram ali há bastante tempo, têm a rotina de suas vidas, e se misturar as coisas pode dar conflitos que podem ter várias consequências. Assim, o problema é muito sério. Não se pode negar o impacto positivo do avanço tecnológico, mas também não é razoável ignorar as variáveis que acabam se desvirtuando nas formas de usufruir da propriedade privada, principalmente quando interfere nos direitos de outros proprietários. E as convenções não constam respostas na quase totalidade das situações, nem a legislação brasileira acomoda formas viáveis, seguras de controlar esses tipos de relação, mas ao mesmo tempo elas avançam porque estamos na era da globalização e da tecnologia. É um problema muito sério a resolver, que a legislação vai ter que adaptar da melhor forma possível, atendendo todos os anseios. Há um conflito entre propriedade e segurança. Quando se fala em propriedade, nos seus direitos constitucionais, e segurança com relação às pessoas em geral, principalmente os proprietários. Existem várias tentativas de um comportamento geral que ainda não se solidificou. É o entendimento dos juristas, é o entendimento dos alunos que fizeram os vídeos, é o entendimento de várias leituras que foram feitas a respeito do assunto. Não se tem uma conclusão sólida. Em geral, é proibida a alocação para temporada, contratada por meio de aplicativos
ou plataforma de intermediação em condomínios edilícios de uso exclusivamente residencial, a não ser que haja uma expressa previsão na Convenção de Condomínios, na conformidade do artigo 1333 do Código Civil Brasileiro. É um tema novo e aberto para jurisprudências, para estudos a respeito do direito, certo, e outros entendimentos provindos das várias leituras que se faz a respeito desse assunto. Em geral, eu venho aqui agradecer à professora Patrícia Rocha pela oportunidade que nos deu para falar de um tema tão importante que envolve o avanço da liberdade econômica. Ao mesmo tempo tem que ser olhadas ao viés da legislação brasileira, principalmente a legislação civil. Também tem que ser olhada quando se fala em segurança e etc., a parte da legislação penal. O assunto é complexo e, diante disso, eu destaco aqui o esforço que os alunos tiveram para fazer os vídeos. É uma inovação para nós apresentar trabalhos através de vídeo, mas creio que esta missão proporcionada, ela trouxe engrandecimento a cada um de nós. Obrigado aos alunos que colaboraram e que Deus nos abençoe e que continuemos nessa carreira do direito da melhor forma possível e que tenhamos êxito no entendimento das nossas legislações e que ela possa ser usada para o bem-estar social, não para causar conflito, mas que nós possamos usar o direito para o bem das pessoas, colaborando com a vida, com a saúde e com a liberdade. Um bom dia e muito obrigado a todos.